A paz do Senhor, queridos professores da nossa querida escola bíblica. Eu fico muito contente de poder estar aqui mais uma vez para lhes trazer um pouquinho de comentários, subsídios, de adendos à nossa lição. E eu quero agradecer desde já pela sua atenção e pedir a Deus que o Senhor te ilumine. Você tem uma tarefa árdua, uma tarefa difícil, mas ao mesmo tempo uma tarefa muito prazerosa, que é extrair da Bíblia, extrair dos textos bíblicos, extrair da nossa lição para poder repassar para os alunos que vêm com tanta vontade de aprender mais da palavra de Deus através da sua vida. Parabéns por ter escolhido ou deixado o Senhor te escolher nessa tarefa tão diferenciada e tão especial que é ser um professor da palavra de Deus. Nós vamos hoje para a lição de número 12, a lição que fala sobre a disciplina de filhos com base na família de Eli. Uma lição fantástica, não poderia ser uma lição assim que nós de repente passaríamos por cima, porque é um assunto extremamente importante quando se trata de família. E o nosso texto-chave está no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 3, verso de números 11 até o 13, que diz assim: o Senhor disse a Samuel: eu vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos que ficarão sabendo. Nessa ocasião executarei contra Eli e contra a sua família tudo o que falei do começo ao fim, pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Primeira coisa que a gente tem que saber é que filhos necessitam de amor, filhos necessitam de cuidado, mas filhos também necessitam de disciplina. Nós vamos ver nessa lição que amor não é diferente de disciplina, pelo contrário. O filho que vive sem disciplina, disse o sábio Salomão no Provérbios 29:15, que esse filho que vive sem correção, ele fica entregue a si mesmo e ele acaba envergonhando a sua mãe. Então, a disciplina ela faz parte do processo de educação dos filhos, não importa a idade que eles tenham. É claro que em cada ano existe uma forma de disciplina, assim como em cada faixa etária existe uma forma de honrar aos pais. Mas nós também precisamos entender que os filhos serão sempre, de alguma forma ou de outra, disciplinados pelos seus pais. E nós vamos ver no tópico 1 que a família de Eli era uma família que não foi criada com base em disciplina. Apesar de que o sacerdócio exigia uma disciplina intensa. Não pense você que era simples ser sacerdote, era algo extremamente difícil, árduo, necessário, uma disciplina inimaginável até nos dias de hoje, a santidade do sacerdócio nos tempos bíblicos, a forma como um sacerdote se portava diante da sociedade, diante de Deus, era algo que exigia do sacerdote uma grande disciplina. E nós vemos que ele era um bom sacerdote. Em nenhum momento a Bíblia desmerece ele como sacerdote. A Bíblia fala que Eli, cujo nome quer dizer Jeová é o meu Deus, ele exerceu durante 40 anos o papel de sacerdote, de juiz, era respeitado pelo povo, tá? E ele não era de todo uma pessoa que não amava ao Senhor. Pelo contrário, ele amava ao Senhor e ele tinha sensibilidade. Prova é que quando Samuel está no templo e o Senhor fala com Samuel, a Bíblia diz que Eli diz: puxa, é o Senhor que está falando com esse menino. Se ele estivesse longe assim de Deus, de repente ele nem perceberia que era o Senhor. Mas ele percebe que é o Senhor, ele sabia o que era estar em contato com Deus. O problema de Eli é que ele já estava numa idade avançada e ele tinha 2 filhos. E os filhos dele, Ofni e Finéias, já eram adultos e seguiam a vocação do pai conforme o andamento, né, natural das coisas. Eles eram filhos de sacerdote, então seriam sacerdotes também. E conforme eles foram assumindo a responsabilidade do ofício sacerdotal, eles vão mostrando que eles não eram convertidos a Deus. Eles não eram convertidos a Deus, eles eram ímpios. A Bíblia vai dizer, no capítulo 2,
no verso 12 de 1 Samuel, que eles eram ímpios e não conheciam o Senhor. Eu não sei o que houve, não quero entrar nesse mérito de como essa comunicação espiritual foi quebrada entre Eli e os seus filhos. O problema é o que acontece com esses homens, mesmo estando na vida adulta, o que Eli não faz com eles. Eles começam a quebrar a lei, principalmente no tocante às ofertas e nos sacrifícios. A Bíblia diz que eles tomavam para si o sacrifício do que o povo trazia, e esse sacrifício muito antes que houvesse tirado a gordura, porque primeiro a gordura era oferecida ao Senhor, então o que sobrasse daquele sacrifício era dado para que o sacerdote comia, dali ele sobrevivia. Mas esses homens queriam a comida gordinha, eles queriam a carne com a gordura, e eles então acabavam roubando. Talvez eles não faziam isso diretamente, mas eles pagavam pessoas, instruíam pessoas que estavam ali no serviço, levitas, e outros homens que estivessem ali com eles, para roubar esse material. E o povo ficava indignado, o povo, eles sabiam o que era certo. E o povo então reclamava. E quando o povo reclamava, esses homens agiam com violência. Eles puniam o povo com violência, para piorar a situação. A Bíblia vai dizer que além desse roubo da carne com gordura que era do Senhor, esses homens começam a se prostituir com mulheres que não sabemos, né? É bem provável que dá a entender que elas estavam ali no templo, servindo voluntariamente, mas eles profanam o templo do Senhor, e o texto dá a entender que elas têm relações sexuais dentro do próprio templo com os sacerdotes. E eu fico pensando, né? Que tragédia que foi para o santuário de Deus se transformar num lugar de prostituição, como esses homens estavam fazendo, e de roubo descarado diante do povo. Imagine o povo vir oferecer sacrifício sabendo que esses dois homens lá estariam. Porém, Deus nunca faz nada sem alertar os seus profetas. Isso está em Amós, é um texto que eu guardo muito no meu coração. Amós capítulo 3, verso 7, que Deus não faz nada sem avisar os seus profetas, e Deus avisa. Por 3 vezes Deus alerta, assim como Deus também alerta os pais do dia de hoje. Não pense que Deus não pune sem antes avisar. Deus nunca vai punir sem antes falar o porquê ele está punindo e como ele vai fazer. Se você for ver o padrão bíblico, Deus sempre falou que iria punir antes de enviar a punição. Por vezes muito antes, até séculos antes, Deus já estava falando sobre as punições que traria sobre os pecados contínuos do povo de Israel, por exemplo. E você vai ver que Deus alerta ele não alerta Ofni e Finéias sobre os pecados deles. Ele alerta Eli. Por quê? Porque Eli era a autoridade máxima sobre aqueles homens. Além de ser o sacerdote, o sumo sacerdote sobre eles, ele também era pai desses homens. E a Bíblia diz que, em primeiro lugar, o povo fala. O povo fala. Eu sei que falar que a voz do povo é a voz de Deus é discrepante, não funciona. Porém, muitas reclamações devem colocar uma pulga atrás da orelha. Se você ouve de uma ou duas pessoas, talvez você diga, olha, é bem provável que seja uma opinião pessoal. Mas quando você ouve de muita gente, é bem provável que há algum problema ali. Tem pais que se fecham para as advertências que recebem das pessoas. Às vezes não é só a professora que está falando porque é na escola. Não, é só o pastor que está falando, ou é só a professora de escola bíblica que está falando, então é só na igreja. Mas muitas vezes ele não percebe que há uma série de reclamações em mais variados níveis da sociedade, reclamando de comportamentos dos seus filhos, e essa pessoa se fecha, dizendo, não, meu filho não é bem assim, essas pessoas não entendem, não compreendem, e gente, isso é mais comum do que nós possamos imaginar. Eles se fecham para as advertências que o próprio Deus permite que nós saibamos como os nossos filhos estão procedendo. E ele fechou os olhos. Na verdade, o povo começa a comentar, ele ouve os comentários e ele chama os filhos. A Bíblia diz que ele diz assim para os seus filhos, olha, vocês não sabem o que vocês estão fazendo? Olha, o que vocês estão fazendo é grave. Se o homem pecar contra o homem, olha, mas e se pecar contra o Senhor?
Gente, será que era isso? Será que era isso que esses homens precisavam? Né? Será que era isso que esses homens necessitavam? Aí, a segunda advertência vem porque ele não faz o que precisa fazer, vem por meio de um profeta que nós não sabemos o nome. E esse profeta, então, fala esse texto que nós falamos, que é uma profecia duríssima. Duríssima. Uma profecia de juízo mesmo. Uma profecia, se você for ler o texto, você vai ver que Deus joga na cara de Eli: eu escolhi você, escolhi seu pai, e agora eu vou eliminar vocês, vou acabar com a família de vocês, a família de vocês vai passar fome. Basicamente essa é a palavra de Deus. Mesmo assim, Eli não faz nada. E aí vem a terceira e última advertência, que é através do pequeno Samuel, quando ele está no templo morando junto com Eli, e Deus então fala a Samuel, e no outro dia Samuel fala para Eli aquilo que Eli já sabia. Por isso que ele está tão curioso em saber: e aí, o que Deus falou com você? Ele disse: olha, o que Deus falou comigo é que Deus vai concretizar os planos de destruição que ele tem contra a sua família. Gente, 3 vezes Deus permite que Eli seja confrontado sobre os seus filhos, e ele nada faz. Os erros de Eli. Eli cometeu alguns erros. O primeiro erro que ele comete é: ele foi moderado demais na forma de reprovar. É aqui que muitos pais erram. Tem pais que, ao invés de serem firmes na reprovação, eles são moderados. Moderados. Eles querem ser amigos dos filhos, sem entender que eles estão em posição de autoridade. Eles não são pares, os filhos não são pares, principalmente quando são pequenos. Eles não são pares, eles não são nossos amigos. Entenda isso. Nós vamos ter uma relação de amizade com os nossos filhos quando eles compreenderem responsabilidades. Enquanto eles não compreenderem completamente responsabilidades, o que a gente vai atingir praticamente na vida adulta, nós não temos como ser páreo com eles, ser moderado. Você tem que ser uma pessoa firme na sua resolução. E eu não estou falando aqui com abuso, e nós já vamos falar sobre isso, não estou falando aqui com grosseria, mas é uma forma firme de posição de autoridade. Tem pais que imploram para os filhos obedecerem, e isso não é bíblico. Não é bíblico. Você não tem que estar em posição de implorar obediência. Você não tem que estar em posição de dizer: olha, meus filhos, por favor, a mamãe está sofrendo demais, não é? Não, existe um formato que a Bíblia nos ensina de nós chamarmos a atenção. E Eli não faz isso. Ele simplesmente chama os seus filhos e fala de forma muito patética, se você for ver, sendo assim muito condescendente com os erros dos filhos e simplesmente dizendo: olha, vocês sabem o que vocês estão fazendo aí, mas eu acho que é errado. E o segundo erro dele foi o seguinte: ele não tomou uma postura que era necessária para a época. Qual seria a postura de um sacerdote que soubesse que um outro sacerdote está adulterando dentro da casa de Deus, roubando das coisas do Senhor? Bem, primeiro que a lei de Moisés dizia o quê? Esses homens precisavam morrer. Ele honra mais os seus filhos do que a Deus. E aqui mora um princípio que é doloroso para mim como pai, para você como pai, talvez, que é o quê? Honrar mais os nossos filhos do que a Deus. Que quando Deus fica desonrado, nós temos problemas. E tem muita gente que, infelizmente, acaba honrando mais os filhos do que a Deus. Ele acaba colocando os seus filhos numa posição de: se o que Deus fala que eu devo fazer com meu filho vai, de repente, fazer com que o meu filho chore e fique triste, não, então eu não faço. O nome disso é desonrar a Deus. Porque Deus, ele nos deixou parâmetros, formas, e Deus deixou parâmetros para o seu povo. Aonde houvesse um caso grave como esse, esses homens deveriam ser retirados do sacerdócio. Onde houver a violência, a prostituição, esses homens deveriam ter sido punidos, e punidos firmemente, mas eles não são punidos. Pelo contrário, Eli aceita o crime dos filhos. Quando você vê que ele toma uma repreensão muito forte, essa repreensão terrível que ele toma desse profeta desconhecido, você vai ver que a palavra de Eli é o quê? O Senhor é Deus. O Senhor faça
como ele quiser, né? Quando ele recebe de Samuel, perdão, ele recebe essa profecia de Samuel. O Senhor é Deus. O Senhor faça como ele quiser. Gente, sabe qual é o nome disso? Indulgência. Indulgência. Bananice, nós falaríamos do popular. Pai que simplesmente diz assim, ó, o Senhor é bom, Deus sabe tudo, uma hora essa criança se endireita, uma hora esse adolescente entra na linha, Deus já sabe tudo, então eu vou ficar aqui só esperando, assistindo de camarote, ver o que vai acontecer. Não. Eli estava dessa forma, assinando, mais uma vez, a forma como seus filhos morreriam. E para piorar a situação, o que acontece em muitas casas, os pais perdem a autoridade de disciplinar por causa que eles estão participando dos erros dos filhos. Um pai se torna participante do erro do filho. Uma mãe se torna participante do erro do filho. Quando? Quando ela não pune da forma necessária e mais, quando ela se aproveita do erro do filho. Eli, a Bíblia diz que ele era um homem gordo. E nós não vemos sacerdotes gordos, porque sacerdotes não comiam gordura. Não havia gordura na comida de sacerdote. A Bíblia vai dizer que esses homens apenas comiam carne magra. Não sei se você já acompanhou as dietas por aí. Qual é o segredo das dietas, principalmente nessas fases assim que a gente chama de fase de ataque, né? Aquela fase que começa com tudo e vai e tal. Você corta muita coisa, mas você inclui muita carne magra. Carne. Esses homens, eles tinham carne magra à disposição. Mas por que Eli está gordo? Porque Eli come da gordura que seus filhos trazem para ele. Ele está concordando de forma talvez não direta, mas de forma indireta, com o erro dos seus filhos. Por isso, a punição de Deus, e que Deus fala através desse profeta desconhecido é: você e sua família, os que sobrarem, vão passar fome. Naquilo que vocês mais gostam, que é a comida, vocês vão sofrer. Vocês vão mendigar o pão. E é exatamente isso que acontece mais tarde. Então a gente precisa falar sobre isso, sobre a disciplina dos filhos, que está no tópico 2. Mas antes a gente precisa perguntar para os irmãos da igreja que aonde que nós estamos sendo condescendentes com os erros dos filhos? Será que não há alguma coisa que você já tem ouvido sobre seu filho e você nem foi averiguar? Será que não é um comportamento sobre os seus filhos que você simplesmente deixou passar? Por que deixou passar? Porque você teme mais em ver seu filho sofrer com alguma sanção, com a retirada de algum privilégio? Você teme, de repente, perder a posição de amiguinho do seu filho? Ou você teme a Deus? Qual é a sua posição como pai, como autoridade, como avô? O tópico de número 2, ele vai falar sobre essa disciplina. O que então é a disciplina? Eli não disciplinou os seus filhos. E qual é a disciplina? A Bíblia vai falar que a disciplina é tão necessária quanto o amor. Porque a disciplina e o amor não se excluem, eles se complementam. A criança entrega a si mesma, mais uma vez digo, ela envergonha a sua mãe. Só que a disciplina, ela não é, ao contrário do que o mundo quer colocar na mente das pessoas, que disciplina é algo errado. Por quê? Porque eles veem apenas a disciplina corretiva, aquela disciplina que é de surra. De surra. Ah, não, então você está surrando alguém. Os pais surram os seus filhos. Não fale em disciplina porque há muito abuso nesse mundo. A cultura do mundo é essa, falar de abuso. A cultura bíblica não, é falar de amor. De amor. E ela vai nos mostrar que aquele que usa a vara com o seu filho, e nós já vamos explicar o que é a vara, esse ama. Esse o ama. Agora, aquele que não usa a vara, esse odeia o seu filho. Agora, o que é vara? Porque nós precisamos ir pela Bíblia para definir a vara. E a vara que muitos crentes eles têm na cabeça é só a vara de marmelo, a vara de goiabeira,
a vara de sei lá o que mais, né? Que é resistente, fina e dolorida. E, gente, vamos lá. Será que é exatamente isso que a Bíblia está falando apenas como vara? Será que a Bíblia está falando do chinelo? Será que a Bíblia está falando da cinta ferracine grossa do pai? Será que é isso que a Bíblia está falando? Gente, nós temos que pensar que a Bíblia ela é também um livro de figuras. Eu coloquei até na lição que quando o sábio Salomão diz sobre o preguiçoso, ele diz que o caminho do preguiçoso é cheio de espinhos. Bem, a gente entende que ele não está falando de um caminho que está cavado no chão. Ele não está falando do caminho que o preguiçoso leva para ir do ponto de ônibus até sua casa, que é cheio de espinhos. Não, a gente entende caminho como estilo de vida, né? Como o modo de vida dele. O modo de vida é cheio de espinhos. Por quê? Porque ele é preguiçoso, ele sofre mais do que se trabalhasse. Ele tem muitas dores. Por quê? Porque ele não vê nada, ele não vê acontecer. A vida de ócio dele faz com que ele não desenvolva. Então, quando ele fala da vara, nós também precisamos entender, será que está falando da vara de forma figurativa ou será que está falando da forma literal? Porque se você for traduzir a palavra vara, em alguns momentos na Bíblia, ela não está como vara de marmelo, ela está como porrete, que era usado para dar-lhe na cabeça do lobo, que era uma espécie de um instrumento até de defesa contra assaltantes e salteadores. Então, será que é isso que a Bíblia está falando? Então, nós precisamos entender vara, na verdade, como um conjunto de medidas. Vara não é uma medida, é um conjunto de medidas. Entenda isso para você explicar. É um conjunto de medidas. Primeiro, a vara aparece como o cetro do pastor. Nós vamos ver que o salmista diz, né? A tua vara e o teu cajado me consolam. Por quê? Porque você vai ver que o cajado puxa a ovelha do caminho, e a vara, ela serve para afugentar o lobo. Ela afugenta os erros. Ela afugenta aquilo que vem tirar a ovelha da segurança dela. Então, são duas medidas na vara. É uma medida corretiva e uma medida punitiva. Por isso que nós vamos ver que vara não é só você pegar uma varinha lá da árvore e bater no filho. Gente, isso não é bíblico. Não é bíblico. A vara da Bíblia é medidas que são tomadas passo a passo para que seu filho seja disciplinado. Primeiro, o ensino. Essa é a primeira. A vara não é você pegar e chegar, o seu filho errou e você... primeiro você tem que saber se você ensinou o seu filho. Houve ensino? A vara é ensinar. A vara é dar exemplo. Porque tem pais que tiram o celular dos seus filhos, mas eles mesmos não saem do celular. O que você está fazendo? Você está deixando de usar a vara. A correção, o ensino, a disciplina formativa. Depois vem a advertência. Já que você ensinou, você vê seu filho entrando no caminho de erro, você adverte. Depois que você adverte, e não há obediência, aí vem a punição. Tem pais que pulam isso aqui, eles nunca ensinaram. Os filhos não sabem o porquê estão apanhando. E eles vão lá e dizem, não, porque a Bíblia diz que tem que ser assim. Você ensinou? Você sentou, caminhou com eles, ensinando dia após dia, mostrando para eles dia após dia sobre isso? Há pais que nunca conversaram com seus filhos sobre pornografia, por exemplo. E quando eles descobrem que o filho está fazendo uso de pornografia, eles tomam medidas extremas. Eu já tratei de pessoas que queriam mandar os seus filhos embora. Famílias que queriam mandar os filhos embora de casa. Mas nunca sentaram para conversar sobre aquele assunto, para explicar sobre aquele assunto. O nome disso é falta a vara. Por quê? Porque eles querem corrigir uma coisa que nunca lhes foi ensinada. E mais... os pais, muitas vezes, faziam uso de pornografia. O filho descobriu na tenra infância e mais tarde se tornou um usuário. O nome disso é falta de vara. Por quê? Não houve exemplo.
Pelo contrário, houve uma facilitação do uso de determinado material. Então, gente, é muito fácil e é cômodo para você simplesmente pular para a parte da vara. Você bate na criança, bate no adolescente, dá uma punição severa, mas você precisa entender que é uma sequência de ensino, exemplo, advertência e punição. Ensino, exemplo, advertência e punição. Deus não punia o povo de Israel direto. Deus ensinava. Deus ia ensinando e Deus advertia. E o povo continuava rebelde, Deus punia. Isso é vara. Não adianta você tentar fazer uma mente obedecer se você não educar essa mente. O corpo nunca vai obedecer uma mente que não é educada, gente. O corpo nunca vai conseguir obedecer de forma plena se essa mente não está apta para obedecer. Então, primeiro nós corrigimos aqui. Por isso que tem muita gente que está, sim, cometendo abuso quando se trata de disciplina de filhos. Porque essas pessoas, eles acabam batendo sem nem antes ter ensinado. E é aqui que a gente precisa, como crentes em Jesus, servos de Deus, diferenciar o abuso da disciplina. Eu coloquei na lição um quadro que diferencia o que é abuso e o que é disciplina. Toda disciplina que não faz parte dos 4 passos da vara, ela é abusiva. Ela é abusiva. Quando uma pessoa fica só no ensino, e mesmo que o filho desobedece, ela continua só no ensino, só falando, repetindo, advertindo, e nunca faz nada, essa pessoa está abusando. Esse filho, ele está abusando, porque abuso, se você for estudar sobre o abuso não é só as medidas extremas. O abuso não acontece só quando a rigidez, quando a frouxidão acontece, também há abuso. Uma criança entregue a si mesma está sendo abusada pela falta das rédeas que ela necessita. E uma criança extremamente rígida, numa disciplina extremamente rígida, também está sendo abusada. Então, o abuso não é só a rigidez, a frouxidão também é abusar. As crianças precisam de limites, os adolescentes precisam de limites, os jovens precisam de limites. Mas quando a gente abusa, no quadrinho que nós colocamos ali, você vai ver que há uma diferença entre abuso. Como é que é um abuso? É quando você não avisa, nunca houve uma conversa sobre o assunto. E a criança, o adolescente, o jovem, assim, o filho, ele erra e você pune. E ele fica confuso porque ele nunca havia recebido instruções sobre aquele assunto. Aconteceu muito isso. Acontece até hoje. Nós temos vergonha de falar sobre determinados assuntos e quando a gente vê nossos filhos errar, a gente pune. Não. Primeiro vem o ensino. Se não é abuso. A disciplina bíblica, ela é esperada. Por quê? Porque a criança sabe que ela está no caminho errado. Ela já havia recebido muitas instruções, advertências. Ela sabe que ela está no caminho errado. O abuso, ele desmoraliza. Ele é feito na frente de todo mundo. É aquela mãe que chama a atenção do filho na frente de todo mundo. Expõe, às vezes, até diante dos familiares. Isso é abuso. A disciplina, ela mantém a dignidade. Ela é feita em um lugar secreto. Ela é feita num quarto, é com uma conversa. E, de repente, se vai haver uma punição, ela vai ser feita de uma forma equilibrada, justa, não degradante. O abuso vai deixar cicatrizes profundas, tanto na alma quanto no corpo. A disciplina pode até ser dolorosa, mas nunca vai deixar cicatriz. E o que o abuso faz? Ele destrói a autoestima do outro ser humano. Já a disciplina, ele fortalece a autoestima. Fortalece. E nós precisamos saber, gente, está na lição, subtópico 2.4, que muitas vezes nossos filhos não merecem a punição, porque eles estão apenas sendo crianças. Coloquei ali como exemplo, por exemplo, que você está com o seu filho e você diz assim, olha, o papai não quer que você saia por aí escorregando no chão molhado. Cuida, filho, você pode cair.
Ou então, papai não quer que você coloque o dedo na tomada. Não coloque o dedo na tomada. Né? Você está avisando, você está dizendo que aquela criança, ela não pode fazer, ela já aprendeu, que leva choque. Vai que essa criança pega e coloca lá uma faca, um grampo, sei lá, alguma coisa pontiaguda na tomada e leva um choque. Houve um aviso antes? Houve uma advertência? Essa criança sabe que ela está errada? Você tomou todas as providências, mesmo assim essa criança foi lá e cometeu esse erro, então ela precisa ser disciplinada. Mas pode acontecer, como aconteceu comigo, de eu nunca, ninguém tinha me falado sobre tomadas. Não do jeito que eu entendesse, pelo menos na minha infância. Eu devia ter meus 3 anos e coloquei grampo de cabelo dentro da tomada. Levei um choque, quase morri. Se não fosse o Senhor ter me defendido, eu teria ficado por ali mesmo. Sabe? Eu não fui avisado, não do meu jeito, não do jeito que eu entendesse, que eu pudesse dizer, ok, entendi, se eu colocar alguma coisa lá, vou levar um choque. Então, eu não poderia ser disciplinado de forma punitiva. A gente precisa diferenciar o que é infantilidade do que é insensatez, o que é coisa de criança e o que é rebeldia. Faça essa diferenciação. Como crentes nós precisamos fazer isso, senão nós nos tornamos piores do que o infiel. Então, a criança é disciplinada quando ela é rebelde, quando ela é insensata ou quando ela é infantil. Vou usar a palavra infantil. Ela precisa ser ensinada. E aí vem o subtópico de número 3, que é como aplicar a disciplina. Já que a gente sabe o que é vara, já que a gente sabe o que é disciplina, vamos saber o que a gente precisa fazer para aplicar? Primeiro é começar cedo. Tem gente que diz, não, meu filho é muito novinho, muito novinho. Escuta, seu filho nasceu em pecado. O salmista fala isso. Em pecado fui gerado. Ele nasceu em pecado. Você não precisa ensinar para ele mentir. Você não precisa ensinar para ele bater. Você não precisa ensinar para ele a ficar com raiva. Ele precisa ser ensinado do contrário. Nós precisamos, não é ensinar aos nossos filhos o que é pecar, como pecar. Nós precisamos tirar o pecado do coração, porque ele foi gerado em pecado e o pecado está ligado. A Bíblia diz, a estutícia e insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina vai livrar dela. 22, verso 15, Provérbios. Então, criança não aprende a errar. Ela precisa aprender a fazer o certo. Então, precisa começar cedo. Quando eu digo começar cedo, eu estou falando de disciplina formativa. E existem muitas formas. Gente, eu não quero aqui ser, de repente, simplório demais. Mas existem muitas formas de você disciplinar um bebê. Muitas formas. Muitos ensinamentos são dados por profissionais da área de como você disciplinar um bebê. Quando o bebê ele está sendo teimoso em fazer errado, um bebê, sim. O tapinha na mão, aquela palavra firme, não. Tem gente que diz, é bebê. O bebê também precisa ser ensinado. Não interessa a idade, filhos exigem disciplina. Comece cedo. E mantenha o equilíbrio. E aqui é que entra o erro dos pais, que muitas vezes não sabem manter o equilíbrio. Às vezes, quando era hora de corrigir de forma formativa, isto é, ensinar, eles punem. E na hora que é para punir, eles apenas falam. Então, nós falamos sobre a disciplina formativa, que é o quê? O ensinamento. E depois a disciplina corretiva, quando a disciplina formativa não foi o suficiente, que aquele filho ele não obedeceu aquilo que ele aprendeu. E entra a punição. Rápidas palavras, eu quero encerrar, mas falar para você sobre essa punição. Tome cuidado. Vá punir o filho, tome cuidado. Você sabe que você precisa ser uma representação de Deus no momento em que vai punir seu filho. Por isso tanta gente se afasta de Deus, porque a punição que recebem é de forma errada. Primeiro você tem que orientar seu filho a ele pensar no que ele fez de errado. Ele tem que refletir, olha, você fez isso errado. Por que você acha que você vai sofrer tal punição? Faça ele pensar, ele precisa dizer com a sua boca o porquê ele vai sofrer a punição. Depois, pergunte, o que você deveria ter feito?
Ele precisa dizer. Se ele já tem idade para falar, ele precisa dizer. O que você deveria ter feito? E ele vai falar o que ele deveria ter feito de correto. E se for, de alguma forma, punir seu filho, não use instrumentos que façam seu filho se tornar desmoralizado. Sabe, cuide com algumas coisas. Eu tenho muito cuidado em usar as mãos, por exemplo. Porque como uma criança entende que as mãos que afagam é a mesma mão que bate, ela não vai entender isso. Tenha cuidado. Tenha cuidado também em usar uma cinta, por exemplo. Porque a cinta ela é muito ligada à figura do pai. E às vezes a mãe se utiliza da cinta. E a criança, ela liga a cinta ao pai. Tenha cuidado. Deus vai dar um método certo. Se você for guiado pelo Espírito Santo, Deus vai dar um método certo para você punir seus filhos. Na hora que eles necessitarem de punição, que é a última medida de todas as 4. E depois que você punir seus filhos, em privado, particular, só você e essa criança. Faça isso, se preciso for, com lágrimas nos olhos. Sabe, gente? Faça isso com lágrimas nos olhos. Porque eu fico pensando, Deus, ele pune sim seus filhos. Ele disciplina seus filhos. Porque se não fossem punidos, não fossem disciplinados, eles seriam bastardos, diz o escritor aos Hebreus. Mas eu creio que Deus faz isso assim. Ele sabe que nós vamos sofrer. Ele sabe o que nós vamos aprender. Mas ele também sabe que nós sofremos. E eu sei que não é fácil para alguns de nós punir. Faça isso com lágrimas nos olhos, se preciso for. Mas faça. Porque você vai estar ensinando seu filho que o erro tem consequência. Todo pecado traz dor. Se pecado não trouxesse dor, ninguém teria temor de pecar. Mas o pecado traz dor. Por fim, depois de você disciplinar seu filho, tire um tempinho para reconciliar com ele. O escritor Mark Twain, ele dizia uma frase que eu gosto muito, que é: o perdão é a fragrância que a violeta deixa no calcanhar que a esmagou. Como é que o pai mostra que ele é autoridade? Quando ele perdoa o filho. Diz assim, depois que pune, abraça o filho e diz: filho, eu te perdoo. Eu te perdoo. Você está perdoado. Nunca mais nós vamos falar sobre esse assunto. Você está perdoado, a não ser que você erre de novo sobre esse assunto. Você está perdoado, está reconciliado comigo. Papai não está bravo com você, papai não está irritado com você. E se preciso for, exija que a criança faça a restituição. Muitos pais, eles punem os filhos, mas não exigem que a criança faça a restituição. Me lembro como se fosse hoje, que na minha infância acabei roubando um certo doce de um supermercado perto da minha casa. Não fui criança de roubar coisas, mas naquele dia eu decidi pegar aquele docinho de centavos. E eu me lembro como se fosse hoje que o Espírito Santo revelou para minha mãe, porque eu não deixei vestígios. Eu tinha 9 anos, não deixei vestígios, mas o Espírito Santo revelou a minha mãe. E quando minha mãe me confrontou, ela disse: eu sei que você pegou alguma coisa que não é sua e você vai devolver para quem for. E aí então eu confessei meu pecado. E a minha mãe disse: agora pega esse dinheiro aqui, você vai lá devolver. E eu dizia: mãe, como é que eu vou dizer para eles que eu errei? E tal. Ela disse: é exatamente isso que você precisa fazer. E eu fui e devolvi com muita vergonha, mas fui obrigado a fazer isso. O nome disso é restituição. Faz parte da disciplina corretiva, punitiva. Uma criança que faz e ela nunca precisa ir lá restituir coisas que ela de repente depredou, destruiu, pessoas que ela feriu, machucou, magoou, e ela nunca precisa pedir perdão, ela simplesmente apanha, mas nunca vai lá. Não, isso não é disciplina. Não é a disciplina completa. Porque essa criança vai aprender: não, eu sofro um pouquinho, dói um pouquinho aqui no bumbum, mas depois eu saio de boa, a dor passa. Agora a humilhação, aqui dentro, ela ensina muito mais. Muito mais. Então, que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Nunca se esqueça de que Deus disciplina você.
Deus disciplina porque Ele ama. Então seja assim também com seus filhos. E que o Senhor te ajude a ser um pai, uma mãe, ou um professor que saiba ensinar a disciplina. E tenha certeza, do jeito que você ensinar disciplina para os seus filhos, vai ser o mesmo jeito que eles passarão adiante essa disciplina para os seus netos, para os seus bisnetos e as gerações que por fim vierem. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor te proteja, te dê um domingo abençoado, um ótimo Natal, um feliz ano novo. Grande abraço, a paz do Senhor.